Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Arena Gameplays, na Eco Inova, Brasília. Estamos aqui com uma arena super legal para vocês virem visitar, conhecer, jogar. Vamos ter um campeonato de League of Legends aí até sábado, então vocês podem conhecer. E durante esses dias a gente vai acompanhar aqui vocês com o Game Talks, onde a gente vai trazer personalidades, pessoas letradas, porque não muito capacitadas, para falar de assuntos gerais ligados ao universo do game. E como não começar de maneira melhor do que com a presença deles aqui, Jussan e Xaxá. A gente vai falar hoje sobre produção de conteúdo focado em games, né? E aí a gente vai quebrar numa vertente de podcast, mas também vamos abordar outros assuntos, por que não, né? Experiência vocês têm, né? Se apresenta aí, galera, por favor. Bom, eu sou, como você já meio que apresentou a gente aqui, né? Eu sou o Jussan. Hoje a gente produz conteúdo para a 7W Play, né? Eu sou diretor audiovisual dessa empresa. Edito os vídeos, né, conto histórias ali, e para a gente chegar até esse ponto a gente galgou muita coisa, e o podcast ele foi o precursor para a gente chegar onde a gente está, e graças a Deus a gente não está nem no topo ainda, né, a gente está na metade do caminho, eu acho. Então a gente tem um pouquinho para poder falar e espero que ajude vocês em alguma coisa aí, né? Show de bola, show de bola. Salve pessoal. Eu sou o Xaxá, eu sou diretor de redação da 7W Play. Hoje nós somos responsáveis pela parte de esportes, né? O esporte eletrônico do Cruzeiro Esportes. Nós somos também diretores e produtores de alguns outros podcasts. Trabalhamos na área há 8 anos. Mas outras coisas, né? Muito capacitado, eu não diria. Joga em todas, joga nas 11. Uma palavra meio forte, né? Não, legal. Mas, então, como vocês falaram, deu pra ver que vocês sabem de muita coisa, fazem muita coisa. Eu acho que a maioria das pessoas que começam a produzir conteúdo na internet hoje em dia, começa meio que fazendo isso, né? Porque a gente que já tá no ramo há um tempo, a gente sabe que a diferença de um design, de um copywriter, para um SEO... Mas o cara que está começando, às vezes, ali no quarto dele, começando, seja um canal no YouTube, um TikTok, por que não? Ele tem que fazer um pouco de tudo. Então conta pra gente um pouco como é que foi esse começo, né? E assim, já aproveitando pra gente já entregar pra galera algo legal, assim, o que você fez no começo que se você começasse hoje você faria diferente? Acho que a gente já pode começar desse jeito. Legal. É interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, pelo fato da pessoa estar no quarto dela, como você falou, ela tá fazendo sozinha, fazendo por amor, porque gosta, tá sonhando e tal, e ela tá inserida em um meio que ela não sabe qual é a função dela. Às vezes ela já exerce aquela função e ela não sabe, porque muitas vezes existe um outro título no mercado que ela não sabe que é o dela, na real. Ela já faz, ela tem aquele conhecimento empírico. No nosso caso, tem uma história legal de contar, que é muito a cara do brasileiro, que é... A gente já fazia podcast, né? Nós começamos fazendo podcast. Antes de ter o videocast que tem hoje, ter o apelo que tem hoje, lá exatamente, o MesaCast, lá em 2014, né, Jussan? Acho que foi, cara. Eu lembro que eu morava em Uberlândia, eu passei um ano fora, né? Eu morei em Brasília até o 2014, fui para Uberlândia, e nesse período que eu fiquei em Uberlândia, eu fiquei ouvindo muito podcast por conta de uma reunião que a gente teve, né? Me reuni com o Xaxá e um outro amigo nosso, falando, mano, o Nerdcast é a nossa cara, a gente consegue conversar isso, a gente consegue expor o que a gente gosta de fazer e, mano, vamos tocar isso daí. Cozinhamos isso durante um ano, comprei uma mesa de som, fomos comprando os microfones durante o processo, né? E aí a gente começou a se reunir, eu, Xaxá e um amigo nosso, éramos 4 no começo, né? E aí a gente meio que copiava, né, entre aspas, no começo, mas a gente queria a nossa identidade. E o que era mais importante para a gente no começo era a questão da qualidade. Então a gente sempre prezou por ter o máximo de qualidade possível na nossa limitação. Então a compra da mesa foi inicialmente também porque a gente gravava com um microfone só, né? Tu lembra disso? 4 marmanjos, microfone só. Um microfone no meio da mesa. Então vocês diriam assim que, mesmo para quem está começando, eu acho que então o ponto inicial seria decidir, tipo assim, putz, é isso que eu quero fazer e começar a investir na medida que dá. Porque assim, como a gente tá há um tempo atrás, há muito tempo na verdade nessa estrada produzindo conteúdo, enfim, pra internet, eu lembro que há uns anos atrás, a palavra de ordem era assim, cara, começa a fazer e depois você vai melhorando e melhorando. E hoje eu acho que a essência disso ainda tá presente, tipo, o primeiro ponto cara, vai lá e faz.
Só que você tem que ter essa preocupação técnica um pouco maior, porque a concorrência aumentou e muito. E hoje não tem para um cara começar, por exemplo, com um microfone ruim, um podcast. Eu tô falando besteira? Não. É bem por aí mesmo, você tem que ter essa preocupação. Só que o mais importante, pessoal, é a gente entender o seguinte: é melhor fazer 95% hoje do que 100% nunca. Entendeu? Às vezes a gente planeja e não dá o primeiro passo. Esse vai ser o mais importante. A partir da primeira, por exemplo, no nosso caso é o podcast, grava e depois vai se escutar, faz uma listinha que você pode melhorar. Eu preciso pesquisar mais, faz uma lista de material, de equipamento que você precisa e tal, que você acha que você pode, né? Estabeleça essa meta, mas comece, entendeu? No nosso caso, tem um fato que o Gilson ainda não falou, que fez com que a gente acordasse um pouco mais, foi a demissão dele do trabalho. Mano, tipo isso, até lembrando, né, a gente, nessa questão de equipamento e tudo mais, a gente só entendeu que a gente precisava de um equipamento porque a gente gravava num microfone só e a gente teve que regravar umas 4 vezes o primeiro episódio. Que rir das mesmas piadas, falar as mesmas coisas, tentar lembrar aquilo. Então, não é que a gente começou falando assim, não, vamos comprar a melhor mesa, a melhor parada, não, mano, a gente começou com o que tinha, aprendeu o que era aquilo ali, aprendeu a gravar, começou a editar, e aí sim a gente entendeu o que era importante pra gente ter uma qualidade mínima com a grana que a gente tinha, tá ligado? Mas em relação a essa parte que o Xaxá falou, a gente era só um podcast, né? A gente só tinha um sonho, e eu mandei um e-mail pra Campus Party na época. E a Campus Party aceitou a gente gerar conteúdo como imprensa. E isso fez com que a gente mudasse a nossa mente para sair do podcast e ir para o vídeo. E começar a produzir conteúdo em vídeo nessa parte. Então, a partir desse momento que a gente começou a produzir conteúdo em vídeo, saiu do podcast e foi para o vídeo, a gente entendeu que Brasília tinha muito evento e que a gente gostava de estar nesses eventos. E como a gente já tinha Campus Party como portfólio, a gente cresceu, né, mano? A gente falou, mano, a gente fez a Campus Party, olha aí, olha o nosso portfólio. E a gente começou a fazer evento e a partir daí que começou o crescimento e a minha necessidade de trabalhar só com isso. Eu não fui um maluco que comecei a trabalhar com conteúdo do nada, né? Eu trabalhava, né? Eu trabalhava formalmente, carteira assinada, e a partir do momento que eu fui mandado embora, eu falei, mano, é agora, eu saltei. Tá ligado? Eu falei, mano, eu vou trabalhar só com isso, vou começar a editar vídeo, vou melhorar meu equipamento de edição, vou melhorar meu equipamento de audiovisual, câmera, microfone e tudo. E aí sim eu comecei a fazer algumas outras produções por fora. E uma coisa legal da gente falar é mais um início, mais uma história de origem, né? O Nerdola ele sempre vai puxar o quadrinho, tá, gente? Desculpa. Mas o nosso ingresso no mundo da narração. O que acontece? Chegaram no Jussan, a gente já estava nos eventos e acabamos conhecendo algumas pessoas por consequência disso. E o Sidney, né? Que era o dono da Excalibur, uma luteria que foi muito famosa aqui em Brasília, infelizmente fechou. Ele chegou no Jussan e falou assim, olha, a gente vai ter um campeonato de LoL. A gente fazia stream lá, tá ligado? A gente fazia stream. A gente vai ter um campeonato de LoL e a gente tá precisando de narrador. Vocês são podcasters, né? Na cabeça dele era a mesma coisa. Ele falou... Ele perguntou, vocês narram? O Jussan, é claro. A gente narra, pô. Narra. Nunca tinha feito nada disso. Aqui, ó, quem apresentou o LoL pra gente foi esse rapaz que tá aqui nos bastidores. Aí ele faz vídeo ensinando como é que joga e tudo mais. E, pô, desde o começo a gente assistia lá, como jogar de Lux em 13 minutos, tá ligado? 13 minutos às vezes era o tempo que você esperava pra jogar. Então era o tempo de você aprender e entrar no jogo e conseguir jogar. Então, como a gente tava fazendo stream, a gente fazia stream toda terça-feira de LoL lá, o cara entendeu que a gente conseguia conversar sobre aquilo. Como a gente já tinha desenrolado, a gente, de novo, voltando nos eventos, a gente cobriu um evento de lançamento deles, a gente fez o vídeo, os caras gostaram da gente, a gente vendeu a ideia que a gente ia fazer uma parceria boa com eles de stream, então tem essa questão do networking no caminho do conteúdo também, que é muito importante. É mais importante até do que ter sucesso de verdade. Porque muitas vezes você tem o sucesso, mas você não consegue conversar e dialogar com as pessoas de igual para igual e entender que, pô, ela precisa de você e você também precisa dela muito mais, muitas vezes. Então, ter essa humildade de entender que o cara que está ali, que está te patrocinando, que está te ajudando a crescer, você também vai crescer. Acho que a câmera desligou.
Ixi, a câmera desligou, a stream ainda caiu? Vocês me ouvem? Ah, então, não, pode mandar bronca aí. Ah, tá. A pessoal da stream, já voltamos com imagens. Mas o áudio Era segue. imagens. Mas falando disso, né, continuando aqui, ele chegou pra gente, falou em relação a gente narrar por conta dessa parceria que a gente fez, desse vídeo bem feito que a gente fez, dessa cobertura que a gente fez. Então foi um processo todo pra gente chegar nessa narração, mas eu fui maluco, né, também, mano. A gente nunca tinha narrado, a gente nem conhecia todos os campeões do LoL ainda. E aí, mano, a gente não sabia quem era o narrador e o comentarista ainda. Isso foi decidido na mesa. Na hora que eu sentei no computador, eu falei, Xaxá, eu estudei pra poder mexer na câmera do LoL. E eu não vou conseguir narrar e mexer na câmera ao mesmo tempo. Então você narra, que é a posição mais importante, você vai ter que prestar mais atenção, e eu vou estar aqui nos comentários e observando e controlando aqui a tela. E aí, mano, 8 horas de narração direto, a gente se divertiu pra caramba. Inclusive, um dos times que vai estar aqui, alguns times que vão estar aqui, como o grupo de Mitamoto, a gente narrou o campeonato deles, e a partir dali, daquele evento, a gente conheceu o Davi, o Davi Fit veio conhecer a gente também. Uhum. Exato, Davi Fit foi na Campus Party, mas depois a gente voltou a aparecer, né, ser uma figurinha marcada ali. E a partir daí a gente entrou no ramo da narração, narrou um campeonato da NetShop. A gente narrou o NetShop Arena lá no... NetShop, nossos parceiros. Exato, a gente Valeu narrou o NetShop Arena lá no shopping... Eu acho que é no shopping que eles ficam, não sei qual que é o shopping. O Vitrine Shopping Águas Claras. Isso. A gente narrou lá no shopping, foi outro evento presencial que a gente fez, foi maneiro pra caramba também. E a partir daí, mano, a gente foi só deslanchando. Massa, eu quero no final puxar mais um pouco dessa narração, mas voltando mais pro podcast de games. Hoje, na opinião de vocês, assim, porque assim, a gente vê que antes, quando vocês começaram em 2014, podcast é uma mídia muito antiga, já existe, mas ele era muito... ele tinha pouca diversidade nos formatos. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de formatos, de apresentações, enfim. E para quem quer começar um podcast na área de games, quais são as opções que vocês dão, os tipos de podcast de games possíveis de se montar hoje? Um cara, vou montar, gosto de fazer isso. O que vocês diriam? Quais são as opções? Cara, o mais importante é você se comunicar com uma comunidade. É legal você falar com todo mundo, mas começar não abraçando o mundo é mais importante. Então, poxa, você é do FPS, pega os games de FPS, cara, vamos fazer um podcast só sobre FPS. Por quê? Porque no primeiro convidado que você conseguir, ele já vai trazer outros convidados. Você vai gerar aquele networking. Então, a partir do momento que você tá falando para uma bolha, é claro que está nichado, mas esse é o início. Entenda o seu início, isso é importante, né? Então, você começou com FPS, começou com MOBA, começou com Battle Royale, que está muito na moda, entendeu? Então, sempre começando visando um público primeiro. Não pense que você vai falar com todos os públicos do game, né? O mercado muito hoje, difícil. o mercado hoje ele tem esse mindset ainda que segura um pouco, né? De falar assim, vamos falar com o público gamer. Só que o público gamer ele é muito grande, né? Exato, até em relação a gente produz, né, um podcast gamer hoje também. Então, a gente sabe aonde a gente pisa, né? A gente tenta, né, buscar, a gente está tentando encontrar ainda um público, né? Não pensa que você vai achar o público e esse público vai ser o seu público final lá na frente. É como o Xaxá falou, mano, se você direcionar o seu foco, você consegue, de certa forma, depois, alcançar esses outros públicos. Porque você começa com FPS, você vai falando com a galera ali, aí dali a pouco você tá com um gaulês do teu lado ali falando contigo, e ele vai abrir as portas para você ali de outras possibilidades. Claro que isso pensando alto, e você tem que pensar alto para você alcançar o que você quer. Mas ter um objetivo, galgar esse caminho, é bem interessante, porque é complexo, né, cara? Porque a gente tem hoje um nível de qualidade que você tem que seguir, tá ligado? Hoje em dia o podcast, se você for falar desses podcasts em vídeo, normalmente o cara já tem que começar presencial, já tem que ter 2 microfones Shure foda, então já sobe muito a régua para você começar. Mas a gente, por exemplo, a gente foi no mais simples, a gente fez algo online, por exemplo, então a gente não tem barreira de convidado.
Então, se você conhece muita gente e você acha que o presencial ele vai ser complexo, mano, começa online, mesmo que a galera tá saturada de live, eu acho que o conteúdo é mais importante do que a forma como você comunica, sacou? Se você consegue se comunicar bem, independente se você está presencial, se você está online, você vai conseguir falar, você vai conseguir se comunicar e você vai conseguir alcançar esse objetivo. Uma coisa importante pra gente falar e deixar bem marcado tem muita gente produzindo conteúdo, tem muita gente que sonha em ser um gaulês, como o Jussan falou, em o baiano, né, do LoL também, mas uma coisa que é legal a gente entender, são duas na realidade, né? A primeira é identificar os seus fracassos, é saber o que não está funcionando e por que não está funcionando. É mais importante do que você se lembrar do que deu certo, porque até o relógio parado ele acerta uma vez por dia. Mas quando eu sei qual é o meu fracasso, qual é o meu ponto fraco, eu vou descobrir formas, mecanismos, ou buscar pessoas, aí entra o networking, para cobrir aquela área, entendeu? Então, isso é importante. E outra coisa, ou seja, ter ciência de si, né, do seu produto, e outra coisa é entender que o público não é obrigado a gostar do seu produto. É o produtor de conteúdo que precisa achar aquele público, né? Muitas vezes, hoje nas redes sociais, que agora a gente vive esse mercado, esse período do mercado que é o mercado da opinião. As pessoas querem saber a opinião de determinada pessoa, de determinada figura, de determinado personagem do nosso mercado. Então, muitas vezes as pessoas chegam no Twitter, chegam nas redes sociais e falam: poxa, eu fiz live e vocês não vieram assistir. Mas a culpa não é das pessoas, não foi atrativo. E aí a gente entra de novo naquele papo de descobrir por que não foi atrativo. Por que eu ainda não estou comunicando com o público, né? E saiba, sempre pense, eu estou fazendo algo que eu assistiria, que eu consumiria? Afinal, nós somos o público também. Sim, claro, com certeza. E vocês falaram que produzem um podcast de games, né? Como é que é? Qual podcast é? Exato, é o Clash X Zone, né? Hoje é uma plataforma de apostas que chegou no Brasil há pouco tempo. É até o nosso case, né, Jussan? A gente começou ali 4 marmanjos num quartinho ali trancado com o microfone só. Fizemos 4 vezes o mesmo episódio que nunca foi lançado na época. Era horrível, mas a gente foi tentando identificar os nossos fracassos, erramos pra caramba também, não tenho medo de errar, E hoje a gente conseguiu, né, nós conseguimos produzir esse podcast e vendemos um projeto aí, aproximadamente 200 mil aí, né, de budget. Então, hoje a gente consegue se identificar como produtor de podcast, a gente já consegue viver disso, graças a Deus. Foi assim que nos inserimos no mercado de esporte eletrônico também. Hoje estamos cuidando aí do Cruzeiro Esporte junto com a 7W. E vem muitas coisas grandes aí pela frente, né, tem mais novidades aí, novidades em breve. Então, é basicamente assim que a gente começou. Cara, e sonhe, mas trabalhe. E vocês falam de que lá? É de notícias? É o quê? O podcast, o de games? Nosso podcast de games hoje, ele tá Nem a gente que apresenta, pra você ter. Hoje a gente produz, entendeu? Pra você ver como é que a coisa ela vira, né? Porque a gente entendeu que nem sempre a gente precisa estar à frente de algo para que a coisa ande, para que a coisa aconteça. Então, se você tem esse core de, eu consigo editar um vídeo, eu sou bom editor. Então, muitas vezes, a gente no começo, a gente quer ser o editor, quer ser o administrador, quer ser o economista, você quer ser tudo da tua empresa. Quer abraçar o mundo. E quando você aprende que você delegando, a coisa ela pode andar até melhor, cara, isso dá até um alívio nas costas, tá ligado? Porque, hoje eu tenho pessoas que já fazem cortes, eu tenho um design para poder fazer alguma coisa, eu tenho os caras que apresentam, né? E eu tenho o Xaxá, que é parceiro também, que faz as coisas lá dentro. Então a gente fica com um pedacinho ainda, mas a gente está ali mais para dar suporte do que para poder fazer acontecer. E claro, para vender o sonho ainda mais, né? Porque quando a gente vendeu essa ideia, a gente vendeu como Miticamente, praticamente. Olha aí, até sendo redundante, né? Mas a gente vendeu um Miticamente de games, vamos dizer assim. E depois a gente trouxe apresentadores, como a gente mesmo falou, para poder tocar e a gente poder produzir outras coisas também. Então, essa questão de conseguir esse investimento é algo que chegou, a gente está realmente num nível, num crescente. Como a gente falou, a gente acha que a gente ainda está na metade do caminho e que a gente pode conseguir muito mais. Mas esse investimento, ele valida todo o processo que a gente trouxe até agora e tudo que a gente lutou e todos esses fracassos que a gente já teve. E lá vocês trazem convidados também? É focado em que parte mais, assim? Porque o Xaxá falou para vocês acharem... Eu tô perguntando porque eu queria muito entender qual é o nicho que vocês estão mirando.
porque o Xaxá disse que é uma das coisas mais importantes, e como eu acho que hoje muita gente que conhece o podcast, a mídia, né, podcast, acha que o podcast é isso aqui que a gente está fazendo, que é no formato de entrevista, que foi popularizado com o MesaCast, e não, tem diversos outros tipos de possíveis, né? A bancada lá é fixa? Como é que funciona? Não, na verdade a gente tem 2 apresentadores, Maqui e Bonecão do TikTok, que faz alguns TikToks aí que vocês devem ver. E eles trazem esses convidados, né? A gente traz esses convidados. Por exemplo, a gente trouxe o Alésios, que é do Universo Lúdico, e ele fala sobre o lore do League of Legends. Ah, porra, maneiro, hein? Então, maneiro. na verdade, ele e o Leandro, que vai vir na semana que vem, dia 31 tem o Leandro aí do Laboratório de Zaun. E aí, Zaunitas, né? Exato. Então, a gente tenta trazer essas personalidades focadas nos jogos que a gente gosta. De novo, a gente assistiria? Porra, com certeza, pô, é o Alésios, é o Leandro, saca? Dubladora, então, né? A cara, Melo, dubladora da Kiana, personagem do LoL. E a gente também quer trazer muitos dubladores. Então, a gente está focado em trazer algo mais focado no League of Legends, Valorant e coisas que a gente joga hoje em dia, Dota. Então, a gente escolheu esse nicho para iniciar, que é o nicho que eles se identificam, a Riot. A gente joga lá Riot, a gente vive Riot, a gente narra Riot. Então, a gente tentou trazer a Riot inicialmente para poder falar da vida e dos outros. Por exemplo, da Lia, ela fala dos personagens dela. O Foca, por exemplo, ele é um produtor de conteúdo. A gente trouxe o Foca também, que ele é streamer e ele faz stream de RP, de GTA, saca? Nossa. Então, ele trabalha na SBT Games. Então, você já viu que a gente fala de LoL, a gente veio no LoL, trouxe um streamer. Voltou pro LoL. E aí a gente vai tentando manter nessa panelinha aqui, né? E o que eu tô achando maneiro, que até é uma ideia, de repente, pra quem tá ouvindo a gente, é que assim, você não precisa usar o game em si como sendo a finalidade ali do produto podcast que você tá entregando, no caso. Ou, pelo que eu tô percebendo, que eu acho que é uma estratégia muito boa, até pra você achar e expandir um pouco mais, é usar os games como um fio condutor, mas explorar para falar de outros assuntos também, né? Que é basicamente isso. Pô, você traz o Leandro lá, você não vai falar só de LoL, você vai falar da trajetória do cara, de como faz, dicas, enfim, não só focado ali, dicas do jogo, como jogar, como melhorar e etc. Não, de forma alguma. E essa é a nossa ideia desde o início, né? É ser um bate-papo e como todo podcast, né? Quem comanda o podcast é o convidado. Ele é o É tema, ele né? que dá o tom, ele é o tema. A gente não dá um tema pro episódio. Como a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando sobre podcast games. Lá não, cara. A gente pode dar esse tema aqui, né? O cara fala sobre LoL, ele conta sobre lore, ele tem a lore, a gente tem um roteirozinho que o Xaxá mesmo produz, mas é um guia do que pode ser perguntado para poder um gerador de assunto, mas nada padronizado, nada fechadinho, né? O Xaxá pode até falar melhor de roteiro em si. É aquilo que a gente falou sobre a questão de não fechar muitas possibilidades, mas ter um nicho. A gente tem um nicho gamer, né, que é uma comunidade muito grande. A gente fala muito de LoL, muito da Riot, né? A gente fala do Valorant também. Mas é aquela questão de não é só o conteúdo gamer pro gamer feito por gamers. Não, é como o gamer vê o mundo. Lembra que a gente falou lá no começo sobre o mercado da opinião? Então, às vezes, eu quero saber o que o Foca, que é um gamer, o cara que fala de RP, o que ele tem a falar sobre a lore do LoL. Porque ele, por jogar RP todo santo dia, ele é um cara que sabe sobre contar histórias, entendeu? Então, a gente faz esse cross ali, dentro do nosso próprio mundinho ali, mas as pessoas sabem que ali é um podcast, é um espaço gamer, e majoritariamente vai ser sobre LoL, mas os convidados, eles vão dando essa tônica, essa métrica, para cada episódio, né? A Lia Melo é uma dubladora. É claro que as pessoas que foram lá foram para ver a Kiana do LoL, né? Porque é uma personagem bem famosa e tal. Então é lógico que a gente explorou isso. Ela falou muito sobre a Kiana e como foi, mas ela começou a falar sobre outras experiências dela, né? Então a gente quer saber um pouco mais sobre o humano por trás do profissional. Sabe por quê? Porque o conteúdo deles, eles já conhecem, né? Sim, sim. No dia a dia. Então quando eu vou no canal do Alésio, eu quero saber sobre lore, porque é isso que ele faz. Agora, quando eu chego no podcast, no Clash X Zone, eu vou saber por que ele se apegou a lore. Mas por que ele curte tanto lore? Ele é um cara da literatura? Ele é um professor? Por que ele se apega tanto nessas pesquisas? De onde vem essas pesquisas? Se eu quiser começar um conteúdo como o dele, como eu faço? E lá ele fala.
né? Dublador, qual a diferença de dublagem e localização? A Lia Mello falou sobre isso. Então não necessariamente só sobre games. A gente quer saber sobre games, a gente quer saber sobre Assassin's Creed, a gente quer saber sobre LoL, a gente quer saber sobre Valorant, mas a gente quer saber sobre quem faz também. Sabe por quê? Porque eu posso me identificar e tentar fazer também. O outro mercado que cresce muito, tutorial, tá, gente? Tutorial, pessoal querendo saber como fazer as coisas. Exato. Isso aí nunca sai de moda. Mas e como vocês produzem podcast, né, que vocês falaram, como, assim, pra gente tentar fazer um tutorial, um one-on-one de podcast, qual seria, assim, o passo a passo pro cara que não sabe nada, não manja nada, tá criando um podcast agora e vamos pensar, assim, no cenário da pessoa que tá criando sozinho. Então, que de repente alguém que não vai ter acesso a convidados, etc. Como é que a gente faz? Desde da ideia, a pesquisa, a roteirização, qual é o passo a passo e quais skills a pessoa tem que aprender, assim, de saber o básico para começar? Tá, o mais viável, pelo menos da minha parte é criativa, é planejamento, é roteiro. Primeiro você vai decidir se você vai fazer um mesa cast ou não. Questão de grana, você vai começar, depois que você fizer o cálculozinho, você vai até querer começar com o mesa cast. Depois que fizer o cálculo, você vai perceber que é viável fazer online, até mesmo porque em algum momento, algum influencer, algum streamer pode comprar a tua ideia, pode falar, poxa, eu quero participar. E aí só essa fagulhazinha que você precisa de alguém confiar em você. No nosso caso foi o Mac, um cara que investiu muito na gente, e hoje a gente pode trazer para perto, né? Fica a nossa gratidão. Então, é mais ou menos isso. E aí, você definiu, vou fazer um podcast online, por exemplo. Então, beleza. Agora, periodicidade. Eu quero fazer quantas vezes por semana? E aí, isso tem que ter não só a tua vontade ali na balança, mas tem que ter também a tua capacidade de produção. Eu vou conseguir editar? A edição tem que estar próxima ali. Então, mantenha essa periodicidade, essa constância. Cronograma, né? Exato, mas começa jogando baixo. Olha, 2 vezes por mês, mas não fale nessas 2 vezes por mês. E você até falou aí do fazer a conta, né? E, cara, é muito legal se você tiver dinheiro para investir, fazer um mesa cast e tal. Mas, pô, hoje é muito simples para quem quer começar, por exemplo, a gravar no Discord. Exato. E, assim, pô, eu não conheço o Gaules, mas você conhece o seu amigo ali que trabalha, faz a mesma coisa que você, tem os mesmos gostos. Às vezes vocês dois começam junto e dá pra gravar no Discord. Tem programas que já até automatizam, né, a gravação. Sim. E, enfim, fica tudo separado. É bem simples, assim, a barreira de entrada é bem baixa. Cara, a gente grava pelo Discord, né, cara? A gente utiliza essa ferramenta. A gente utiliza os microfones que o streamer já tem. Então, o que você tem muitas vezes já é o suficiente para você começar, saca? Então, se você tem um fone de ouvido bom, ou se você tem um fone minimamente... hoje em dia, uns 150 conto, tu compra um fone razoável para poder começar a gravar, saca? É um pouco antigo, mas eu ouvi um podcast do Murilo Gun, vocês conhecem? Cara, sim, o bicho, sim. ele gravava com fone do iPhone. Era na rua com fone Não, do iPhone, aqui sacou? aqui atrás aqui, ó, tem um LX3000 aqui, ó. X3000. Esse fone aqui é absurdo, tá ligado? E ele custa R$180 hoje em dia. E muita gente, o Nerdcast mesmo, ele já indicou, o pessoal do Nerdcast indica esse fone para gravação remota, porque ele é USB, então ele já vem com a plaquinha de áudio nele. Então, mesmo que o seu PC seja ruim, a plaquinha de áudio dele vai sustentar. Então, você tem que saber escolher o que você quer. Hoje em dia, podcast em áudio, eu não sei se está tão em alta, né? Você começar agora. Hoje em dia, o em alta mesmo é o videocast, é o que engaja. Então, você tem que meio que surfar essa onda. Então, uma câmera, ou o seu próprio celular. Hoje em dia, você pode usar seu celular como webcam. Então, o que está acessível para você para começar é um fone, um webcam. Se você não quer falar sozinho, traz um amigo para conversar. E aí, trocando ideia com esse amigo, muitas vezes esse amigo conhece alguém, esse alguém conhece alguém. E aí você vai trazendo essas pessoas para perto. Então, aquilo que a gente falou, define um nicho. Se você não consegue conversar, né, tranquilamente, define um tema. E começa com um tema, cara, não tem problema. Não existe um padrão que fala assim, não, esse aqui é o padrão, você tem que seguir e é isso que vai fazer sucesso. Claro que existe uma receita de bolo hoje em dia e é mais fácil e gera muito mais corte você ter algo, até falar do corte, né, depois, é muito mais fácil você ter algo que já está dando certo ali e seguir aquilo ali. Mas se você entende e se você consome esse tipo de conteúdo, como a gente já falou, você começa da forma que você achar melhor e define um tema, fala sobre o tema, desenvolve aquele ali como a gente começou, tá ligado? A gente falava, vamos falar sobre Doutor Estranho hoje.
sacou? Tem algo que está no hype. Vamos falar sobre um jogo que acabou de sair. Então, você pode fazer isso, você pode comentar sobre um tema central e depois você vai mudando, vai alterando e vai conquistando aí. Vai adaptando, né, Justa? Uma coisa importante é, no início, você talvez não tenha igual a gente falou aqui, talvez não tenha um nome grande por trás, um convidado, igual a gente fala, poxa, o convidado hoje ele é o tema. Mas dá para você seguir ainda, mesmo não tendo. Como? Venda a conversa e não o convidado. Traga pessoas que, ainda que seja seu amiguinho da esquina ali, do colégio, traga pessoas que têm sinergia com você. Tá conversando no teu dia a dia? Já começa a prestar atenção. Poxa, essa pessoa aqui gera um papo legal. A gente fez muito isso. Essa pessoa gera um papo legal. Então essa pessoa eu vou trazer para perto e eu vou exportar essa conversa. Eu vou vou começar a vender esse papo agora. Então hoje eu não tenho um nome para vender, eu não tenho às vezes um tema tão relevante, mas eu posso vender esse clima de conversa de boteco. Entendeu? Então se você tem pessoas que geram esse clima de sinergia contigo, isso já é importante. Por quê? Porque agora a gente já consegue apontar para um outro mercado, que é o mercado, aí agora, né, Justão, a gente falou do corte, né? Então se você tem uma opinião um pouquinho diferente ou polêmica, você tem aquele amigo que desenvolve legal em determinado assunto, traz esse cara, ele não precisa necessariamente ser famoso, traga pessoas para crescer junto com você, sempre pessoas que têm aquilo que você não tem, não some 1 mais 1 mais 1 mais 1. Não, pega uma pessoa que tem um número diferente do teu, uma pessoa que fala uma língua diferente da tua, uma pessoa que tem uma skill diferente da tua. Diferente. Exatamente. E outra coisa importante para um podcast é trazer pessoas que discordam de você. Eu sei que às vezes irrita. Eu e o Xaxá, por exemplo, a gente é amigo há 14 anos, 13, 14 anos. Mano, a gente discorda em praticamente tudo, tá ligado? A gente tem o fio condutor, né, que a gente gosta praticamente das mesmas coisas, mas, por exemplo, eu gosto de tudo, tá ligado? O meu senso crítico, ele vai na diversão e acabou, pra mim. Ele chorou vendo Velozes e Furiosos, assim em resumo. Exato, cara. Porra, quando o carro vira ali, acabou, mano. O coração vai embora. Meu coraçãozinho ali foi embora. Eu gosto muito de Velozes e Furiosos. Por quê? Porque eu entendi que a ação desenfreada daquele filme é o que me diverte. E o Xaxá fala, mas não tem roteiro, mas não tem não sei o quê. E ele quer discutir com um cara que gosta de Velozes e Furiosos, sacou? Então eu tenho que convencer eles todo dia de que Velozes e Furiosos é bom. Todo episódio que você for ouvir do Miticamente, eu coloco alguma referência de Velozes e Furiosos só pra encher o saco. Mas tem essa parada, a gente tinha 3 pessoas, a gente era em 3, né? E a gente sempre trazia um convidado. Então, eu era o cara que gostava de tudo, o Xaxá era um cara mais de discordância, e o Matheus, que é o outro cara, ele discordava totalmente do que a gente curtia, sacou? Ele era totalmente o oposto de nós dois. Então, nós 3 sozinhos, a gente já conseguia gerar muito conteúdo em cima desse papo de algum assunto. E aí a gente incluía alguma pessoa a mais para poder, né, defender o ponto dela, ou então que somava, como o Xaxá mesmo falou. E uma coisa importante pro início, gente, sempre que a gente sonha com, quero ser youtuber, quero ser podcaster, a gente quer revolucionar. Mas começa simples, você não precisa inventar o oceano, começa surfando a onda, é mais fácil, né? Então, sempre começa assim, por exemplo, igual a gente falou, Doutor Estranho, começa falando disso, tá todo mundo falando sobre, tá no Trend Topics, começa a olhar no YouTube, no Twitter, tá no Trend Topics, já faz a listinha ali, eu preciso falar sobre isso aqui. Mas, claro, você precisa fazer rápido para não perder o timing. É muito importante e a gente apanhou muito nisso no começo. E assim, importante falar também que assim, a conversa aqui que a gente está tendo, ela segue a mesma, assim, uma dica não anula a outra. Então assim, o Doutor Estranho tá no hype, mas você definiu ali no início o negócio do seu podcast e vai fazer um podcast de lore de LoL. Porra, tu não vai falar das melhores cenas do filme do Doutor Estranho, entendeu? Rola de aproveitar o hype, e aí entra a parte, eu acho, da criatividade, e, enfim, de você linkar as coisas para aproveitar a tendência, porque como eles falaram, é muito importante surfar, né, a onda, mas sem perder essa essência e tendo sempre em mente quem é o seu público, quem é o seu alvo ali, porque senão você faz aquele primeiro erro que o Xaxá comentou lá no início, que é tentar falar com o mundo e no final não falar com ninguém, né? Exato. Então é legal você encontrar esse fio condutor. Mas, por exemplo, a gente falou do Doutor Estranho e deu exemplo da lore do LoL. Qual é o caminho do meio? O que liga os dois? O RPG, né? Totalmente. Então, vamos falar sobre RPG na lore do LoL? Começa a falar, mas a gente vai trazer para a realidade. Eu também sou professor, então uma coisa que a gente faz muito é trazer para a realidade do aluno. Qual é a realidade do aluno? O Doutor Estranho. Sim. Não assistiu o 2 ainda, mas tem o primeiro. Lá já tem RPG pra caramba, já tem magia, já tem conjuração. Então,
você está falando com o público que gosta de RPG, com o público gamer, com o público nerd. E eu acho que é muito o que você falou aí. No final, o que vai dizer ali o sucesso ou não, se a parada é boa ou não, é a conversa, é a sinergia entre os convidados. E aí, se você coloca esse temperinho a mais de conseguir achar o fio condutor entre o que está no hype e o que vocês conseguem fazer da forma como que você consegue fazer, você e sua equipe, enfim, aí não tem erro, né? Invistam no TikTok. Basicamente Cara, isso. é muito absurdo aquilo ali, né, mano? Você tá maluco, cara. E hoje em dia a galera acha que TikTok é só dancinha, né, cara? Mas a gente viu que você levar o seu conteúdo para maior quantidade de plataformas possível faz com que você não dependa de uma plataforma única. Outra dica aí que a gente pode dar. Não dependa de uma única plataforma. Porque se essa plataforma... Eu sei que o YouTube é infalível aí, né? Mas nada é para sempre, cara. Nada é para sempre, nada é eterno. Então, invista em mais de uma plataforma, divulga o seu conteúdo se você consegue disseminar o mesmo conteúdo em mais de uma plataforma, os cortes que a gente falou principalmente, cara, leva para tudo quanto é plataforma possível, porque de alguma forma o seu público vai estar lá, sacou? Você vai alcançar um público ali que às vezes você não estava nem esperando, sacou? Às vezes você está na esperança de que você vai pegar o cara de 30, 40 anos que joga aí há muito tempo, mas pô, o público jovem também curte o LOLzinho ali, curte um Wild Rift, vai se identificar com a sua fala e vai consumir o seu conteúdo aonde ele estiver. Sacou? Se ele curte TikTok todo dia, seu conteúdo vai estar lá. Se o cara assiste Reels ali e fica no swipe o tempo inteiro, uma hora ele baixa no teu vídeo, ele vai chegar no teu YouTube. Tem um central, né, que é onde você divulga mais, onde vai acontecer a live, mas, pô, manda pro Spotify o áudio, faz corte no YouTube, faz Reels, faz TikTok, manda pro Quai da vida. Então, divulgue, cara. Dissemine o seu conteúdo para a maior quantidade de plataformas possível. Exatamente. E esteja acessível também para contatos, futuros contatos, né? Deixa tua rede social bonitinha, arrumadinha, deixa teu e-mail lá, deixa o WhatsApp, deixa tudo. Mas de uma forma que você seja encontrado. Tem gente com ideias muito boas, mas que são completamente inacessíveis. Então, é complicado. Às vezes a gente se sabota. Uma coisa importante falando de rede social é o seguinte. Não é você que vai definir tua rede social principal. É o teu público. Então, eu tô no Instagram todo dia, trabalhando no Instagram, mas meu TikTok performa muito bem. Eu já tenho que prestar atenção. Já tenho que acender uma luzinha aqui. Poxa, então vou começar primeiro pro TikTok. Vou começar a produzir um pouco mais pro TikTok. Qual é a língua que essa rede social requer? Que às vezes eu tô muito apegado ao Instagram por uma referência, uma pessoa que eu acho muito boa e falo, eu quero ser aquela pessoa ali. Mas aquela pessoa pegou um timing diferente. Ela não está começando agora. Se ela estivesse começando junto contigo, talvez ela não fosse tua referência. Mas ela pegou um outro timing. E hoje, o timing, ainda falando de cortes também, tá? Para podcast, é o do TikTok, não tem jeito. E cada rede tem suas regras, seus algoritmos e tal, então tem que saber entender. Às vezes o conteúdo que a pessoa faz, às vezes o conteúdo é o mesmo, mas ele está mais adequado, ele é mais favorecido por um algoritmo do YouTube, do TikTok, do Instagram, whatever, e você tem que saber analisar isso. Então, acho que também essa é uma outra dica legal aí, nunca deixar escapar os dados, né? Manter sempre a análise dos dados, seja todas as redes sociais que você imaginar hoje vai ter analytics, todos. Exato. E todos seguem praticamente a mesma lógica. Então, você entender você entende todos. Então, acho que é um ponto legal, porque é isso. Às vezes a pessoa vai lá, criou um podcast, fez um trabalhão, preparou o roteiro, enfim, chamou os convidados, aprendeu a editar, passou horas lá no Audition, e aí publicou. E ouviu, achou legal, mas é isso, não sabe qual foi o impacto daquilo ali, não sabe ver quantos downloads, não sabe mensurar se aquilo ali foi bom ou não, e aí não sabe traçar esses dados, que é o meu conteúdo tá agradando? Será que é isso? Vou olhar aqui meu recorte de idade do meu público. Tô falando com uma linguagem muito infantil e a galera que me ouve é 35 mais. Será que faz sentido continuar dessa forma? Então ter essa olhar analítico, né? Eu acho que faz diferença também, né? Exatamente. Tem que ter esse olhar analítico até para você começar a traçar os seus planos, a sua rota. Poxa, eu quero chegar em X, mas esses números eles vão te mostrar que você precisa fazer certas curvas ali no meio para chegar no mesmo lugar, não tem problema. Por exemplo, o McDonald's, né? Falando de marcas aqui. O McDonald's, ele, no Brasil, nos Estados Unidos, é fast food. Você vai para a Índia, já é outra pegada de comida. For para o lado da Arábia lá, é kebara, é outra pegada. Pão sírio e tal. Se adapte. Eles se adaptam. Então, não é só importante
que as pessoas comprem. O mais importante é que elas comprem de você. Então você tem que descobrir o que elas gostam, entendeu? Então o podcast é a mesma coisa. O que elas querem ouvir? Nem todo mundo gosta de ouvir podcast, né? Eu perguntei para pessoas que não consumiam. Eu falei, por que você não escuta? Ah, porque a conversa é longa. E a gente, poxa, então uma vez por semana a gente vai fazer um menor. A gente fazia um noticiamento. Eu quero um mais engraçado, eu quero notícia. A gente fazia um de notícias bizarras. Exato. Poxa, mas eu gosto, sou o cara do anime, sou o cara da cultura pop, eu quero assistir série. Pô, então a gente vai fazer um de indicação, só de indicação, entendeu? E a gente vai se adaptando de acordo com o que eles querem. Eu já decidi que eu quero viver de podcast, mas eu decidi que eu quero viver de podcast falando de Doutor Estranho pro resto da minha vida, é muito impossível. Aí eu tô me sabotando. Então se adapte, seja o McDonald's. As pessoas estão falando o McDonald's, estão vendo o McDonald's, estão comendo o McDonald's, mesmo comendo coisas diferentes. Sim, saber ouvir o público, né? Saber ouvir o feedback e usar esse feedback. Mas assim, a gente falou aqui muito desse processo inicial de criar, pensar, ter a ideia, formatos, convidados ao vivo ou não. Mas beleza, vamos pensar que o pequeno Padawan que está lá criou o podcast, aprendeu a editar, fez tudo. Tem o arquivo ali, o .mp3 pronto. E agora? Qual é o próximo passo? Como é que faz? Assim, do programa pronto em diante. Cara, aí começa a parte de divulgação e disseminação da sua palavra, né, cara? Ali, hoje em dia, tá muito mais fácil porque, exato, quando você coloca por exemplo, a gente tem o Anchor hoje em dia. É muito fácil tu usar o Anchor, é gratuito, você tem uma quantidade de episódios que você pode lançar no Anchor, por exemplo, e o Anchor ele tem uma vantagem que ele já joga teu episódio no Spotify automaticamente. Então você não divulga o Anchor, você divulga o teu Spotify, tá ligado? E o Spotify todo mundo tem acesso e podcast no Spotify ele é gratuito. Então a mídia MP3 que vai para o Spotify, você pode divulgar isso, até o Instagram ele tem uma plataforma que linka direto. Por exemplo, existem aqueles... A gente fazia muito... Antes de ter corte, a gente já fazia corte dos nossos episódios de 1 minuto e a gente colocava a ondinha do áudio, tá ligado? Só o wave do áudio assim e uma thumb do episódio, colocava no feed e fazia o chamariz pro episódio, sacou? Então a gente pescava o cara em outra rede. Então a gente também divulgava no WhatsApp, saca? Então a divulgação em si, ela é muito importante e você utilizar essas redes sociais que a gente falou para poder disseminar isso é o que faz o podcast crescer, né? Então você já tem tudo que a gente falou, você já tem o papo, você já tem o MP3 pronto ali, você já lançou aquele episódio, você vai precisar ter uma capa bonita para chamar a atenção. Existem formatos de capa específicos para cada plataforma. Então lá no Anchor você tem um formatinho 500x500 que tu tem que colocar lá. Se você vai lançar no Instagram, você tem que lançar no 1350x1080 da vida. Então você tem que entender um pouquinho mais de formatos aí daí para frente para poder conseguir disseminar o teu conteúdo. Seja o chatão do link. Seja o chatão do link. Te deu bom dia, toma aqui esse link no meu podcast. Alguém em algum momento vai falar assim, eu escutei e eu gostei. Cara, é a chaminha que você precisa. É a chaminha, ou eu odiei. Eu gosto, o Jussan tem uma técnica que é mandar pro amigo mais chato que você tiver, entendeu? Chega na pessoa mais criteriosa, não chama de chato não, você vai precisar dele, então chama de criterioso. Nossa, você é um cara muito criterioso, você é muito crítico, então tô te mandando aqui, escuta. Já garantiu um ouvinte e você vai garantir também um retorno. E aí ele vai falar do que ele gostou, do que ele não gostou. Esteja aberto. Claro, você não vai negociar o teu objetivo. Você quer falar sobre games, por exemplo, ou sobre cultura pop, beleza. O cara ele vai dar a opinião dele. Mas ele pode condenar o teu assunto, falar, poxa, não fala sobre cultura pop não, isso aqui é chato, beleza. Ele não é o teu público-alvo. Você não precisa negociar esse princípio. É isso que você quer fazer. Mas, com relação à qualidade, esteja aberto. Esteja aberto para ouvir. Exato, cara. Muitas vezes essa opinião vai fazer você mudar algumas coisas que, mano, você tá fazendo, você tá apaixonado pela parada. É teu filho, você tá vendo teu filho ali, pô. Você não quer ouvir críticas, sacou? Mas, pô, o cara vai falar muitas vezes, mano, eu não gostei do tipo de corte que tu faz. Porque o meu corte, por exemplo, é muito parecido com... Eu gosto muito... Minha referência é Gaveta e também o Pânico. Então o meu corte ele é muito focado em... O cara fez uma piada, eu boto uma referência em cima e volto pro assunto. Tem gente que não gosta, sacou? Não, cara, você colocou muita piada aqui e não ficou bom. Ficou cortado e chegou um momento que eu não sabia qual era o assunto mais.
Então, esse tipo de crítica, mano, me construiu para eu ser mais sucinto nisso, para eu ser mais pontual em algumas coisas. Então, o processo ele é doloroso, né? É ruim ouvir uma crítica, mas, pô, saiba ouvir a crítica, porque hoje em dia a gente vive num mundo polarizado. A gente sabe muito bem que, pô, a pessoa ou gosta ou ela odeia. Não existe um meio termo. Então, quando o cara odeia, mano, ouve o que o cara tá odiando ali, leva aquilo ali como uma crítica construtiva. Claro, se o cara falar asneira, tu não vai levar em consideração. Mas se é um amigo seu, se é alguém que você entende que vai curtir aquele conteúdo e ele não curtiu, pô, alguma coisa tem de errado também, né? Então você tem que repensar algumas coisas. Sim, total. Pô, galera, muito fera o papo. Obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Vocês querem deixar uma palavra final, um fechamento, enfim, deixa divulgar um miticamente. O Miticamente a gente deu depois que a gente entrou para a 7W, a gente meio que deu um hiato porque a gente entendeu que a 7W seria o Miticamente pra gente. Então, apesar da gente ter deixado de lado a nossa produção própria, a gente passou a produzir outras pessoas e esse processo é muito bacana, porque hoje, por exemplo, eu tenho 4 editores lá dentro, saca? E a gente produz conteúdo pro Corinthians, eFootball, pro Corinthians Brawl Stars, pro Cruzeiro, pra Coil, que é um maior campeonato de FIFA da América Latina. A gente produz conteúdo pro triatlon, tá até mandando mensagem aqui pra mim agora. Então a gente produz conteúdo pra uma pá de gente hoje em dia. Então, Miticamente, a gente abriu a nossa mente, literal, para outras coisas, entendeu como é que funciona o mercado. Então, a gente abriu mão do nosso sonho para sonhar outra coisa, porque a gente acreditava que esse processo ia engrandecer a gente dentro do cenário de produção de conteúdo, e tanto é que a gente conseguiu vender depois um podcast de novo. Então, tipo assim, um ano depois que a gente está nesse ramo, a gente vendeu o podcast de novo. Então, mesmo que o caminho ele seja um pouco tortuoso, se você tiver um objetivo forte, segue, mano. Não tem, a minha filosofia não tem nada que eu não saiba. Eu só não tive tempo para estudar, sacou? Eu não nasci sabendo mexer no After Effects. Eu não nasci sabendo editar. Eu aprendi a editar podcast porque a gente não tinha nenhum editor. Eu aprendi a mexer numa câmera porque a gente não tinha ninguém para filmar. Eu aprendi microfonação e mesa de som porque a gente tinha que fazer a coisa bem feita. Então, mano, esteja aberto a aprender e realmente, mano, você é um ser humano, cara. Não tem nada que você não saiba. Vai estudar um pouquinho. No começo vai ficar uma bosta. Você pode ter certeza. Normal. Nosso primeiro episódio é uma bosta, uma porcaria. Mas depois, mano, a gente tem episódios aí que, com certeza, se você procurar aí no Spotify Miticamente, você vai dar muita risada. A gente pode te indicar alguns aí também. Acho que o do The Witcher é muito bom. A gente tem o do Dia das Crianças, que a gente gosta muito, que a gente faz especial, contando histórias de criança, da gente, né? História de Satanás na Terra. Mas mas é o que a gente gosta de fazer ali. Ali a gente está muito aberto, ali a gente é muito gente, né? Então, é isso, cara. Acho que a minha mensagem final é essa. Ele falou um pouco sobre a questão da gente estar vivendo outras oportunidades agora, mas a gente passou tanto tempo focado no caminho, tanto tempo focado naquele objetivo e sempre percorrendo, que agora a gente se tornou especialista em falar sobre o caminho até lá. Então hoje é isso que a gente faz, a gente vende a ideia, a gente produz, né? Então é basicamente isso, esteja aberto às oportunidades. A gente passou tanto tempo falando, pô, o nosso podcast vai fazer sucesso, o nosso podcast vai estourar, e a gente aprendeu o que dava certo e o que dava errado, o caminho todo, sempre se criticando e falando, cara, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, e aprendendo novas formas. E a gente chegou no momento de falar assim, de outras pessoas chegarem na gente e falar, e aí, o que dá certo, o que dá errado? Né? E agora a gente, nem que seja especialista em fracasso, mas a gente é especialista em algo. E a gente sabe o que fazer e do que não fazer. Então isso tem o seu valor. Saiba valorizar o que você tem para oferecer. Saiba que você precisa de algo para oferecer e saiba valorizar aquilo. Né? Cada um oferece o que tem, mas você pode adquirir novas skills para você oferecer. Né? Igual o Jussan falou, a gente começou, a gente não sabia fazer nada. Né? E hoje é tão legal falar disso e poder vender essas ideias, vender esses projetos. Né? As pessoas chegam e falam assim, olha, eu tenho dinheiro para investir, eu quero uma ideia tua. A gente escuta esse tipo de coisa diariamente. Isso é louco, parece mentira, mas isso acontece. Mas por quê? É desde 2014, tomando na cara e aprendendo. Então, assim, as pessoas não têm mais tempo
Hoje a tecnologia está cada vez mais rápida, a ciência está cada vez mais rápida, os carros estão cada vez mais rápidos, a internet está cada vez mais rápida. Então as pessoas já não têm mais tempo para viver experiências que você viveu. Então cabe a você condensar essa experiência que você tem e começar a vender isso também. Porque isso é importante e valioso. Irado, galera, irado. Pô, então, muito obrigado mesmo por ter topado aí o convite, participar aqui do evento, né? Valeu. E você aí que está ouvindo a gente no podcast, a metalinguagem agora, não esquece aí de assinar também o nosso feed, né? Se tu estiver no Apple Podcast, no Spotify, enfim, qualquer plataforma. A gente vai botar todos os talks que vai rolar aqui nesse evento e também nos próximos eventos, então fica ligado que vale a pena. E daqui a pouco a gente volta com mais um talk aqui para vocês, beleza? Valeu!